Prazer falar com vocês, com cada um aí que faz parte aqui do Gol Six. É um privilégio poder abrir a palavra de Deus com vocês. Agradeço aí o convite. Já comentei alguns dos nossos irmãos aqui da Igreja Central de Governador Valadares. A gente está tendo o privilégio de pastorear aqui essa igreja e para nós é um privilégio estar aqui com esses irmãos queridos e agora também poder abrir a palavra de Deus. Aqui no Brasil, eu sei que tem muitos aí que não são do Brasil, não é? No Brasil, o calor está intenso. E aí nos Estados Unidos está o oposto, né? O frio está chegando. Acompanhei algumas regiões. Essa semana tivemos uma reunião aqui. O pastor Ayrton, que é secretário da Estação-Geral, ele falando que está lá estava em Washington, né? Tá bem frio. Sei que ele em Nova York também. Talvez em algumas outras regiões ali para lá de Miami, não sei, deve estar mais ameno, né? Mais essa região de Nova York, aí tá Nova York, Washington, e aí vai. Massachusetts, Ah, pastor, nós é moramos aqui, muito, esse estado está ah, bem friozinho. muito frio, né? São os opostos aí. Esperamos que em breve tudo isso passe para que nós possamos viver num lugar onde que vai estar tudo tranquilo, que é a eternidade. Amigos, falando em eternidade, eu estava pensando o que eu poderia falar com vocês. Eu sei que pregar aqui pelo Zoom, às vezes a gente fica mais tranquilo em certa forma, às vezes a gente perde um pouquinho aí as interações, né? Mas a gente vai aproveitando aqui esses momentos. Eu quero falar um pouquinho sobre algumas notícias, né? Notícias não, algumas coisas que têm acontecido no Brasil, no mundo, que têm chamado a atenção, chamado despertado, pelo menos, os interesses das pessoas a voltarem os olhos para a palavra de Deus. A gente vai, não muito distante, que ainda acontece, a gente vai ali para a Ucrânia, Rússia, os problemas que estão acontecendo, da guerra naquela região, a gente vem agora para Israel, Palestina, problemas graves relacionados à guerra, e há uma, e aqui não quero entrar na discussão do certo e errado, mas há coisas acontecendo que chamam ou que, de alguma forma, despertam aí os nossos sentimentos, as nossas emoções. Quando a gente vem para o Brasil, sei que Estados Unidos também, eu gosto de acompanhar muito aí para praticar o inglês, gosto de ler um pouquinho de literatura americana, alguns jornais também. Coisas vêm acontecendo e tudo vai, de alguma forma, fortalecendo o que Jesus já havia falado, né? Já tinha falado. Tudo vai, de alguma forma, corroborando para aquelas nossas crenças sobre as profecias de que elas estão se cumprindo e a volta de Jesus ela está cada vez mais perto. Ellen G. White, ela diz um texto bem interessante: a atualidade é uma época de absorvente interesse para todos os que vivem. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm fixa a sua atenção nos fatos que se desenrolam em redor de nós. Acham-se a observar as relações tensas e inquietas que existem entre as nações. Observam a intensidade que está tomando posse de todo elemento terrestre e reconhecem que algo de grande e decisivo está para ocorrer, ou seja, que o mundo se encontra à beira de uma crise estupenda. Anjos acham-se hoje a refrear os ventos das contendas, para que não soprem antes que o mundo haja sido avisado de sua condenação vindoura, mas está se formando uma tempestade, prestes a irromper sobre a terra, e quando Deus ordenar a seus anjos que soltem os ventos, haverá uma cena de lutas que nenhuma pena poderá descrever. Em outras palavras, Ellen G. White está dizendo que o mundo está em um grande balanço. Estamos, segundo as profecias bíblicas, em um tempo de crise.
E aí vem uma pergunta que nós precisamos fazer. Você está preparado para enfrentar as tempestades deste mundo? Você está preparado para os momentos finais dessa terra? É uma pergunta que eu e você precisamos responder. O que eu preciso, pastor, para enfrentar? O que eu preciso para passar por essas tempestades? E eu preciso dizer algo. Preciso aqui da sua atenção. Tempestades que vão, de alguma forma, afetar a nossa vida. Tempestades que vão, de alguma forma, alcançar a nossa família. E é por isso que essa manhã eu quero pedir aqui a sua permissão, porque nós vamos fazer aqui um estudo bíblico. Eu, normalmente, nos meus sermões, se você me ouvir pregar em algum momento na internet, você vai ver que eu gosto de pegar um texto bíblico e gosto de explorar esse texto, mas hoje eu quero aproveitar para que nós possamos fazer um estudo bíblico, para que nós possamos traçar uma linha aqui de discussão bíblica para que possamos entender o que nós precisamos. E eu quero começar com Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, nós vamos ler o verso 8. Jesus aqui faz uma pergunta. Eu já fiz uma pergunta aqui para você. Pastor, será que eu vou estar preparado para passar por essas tempestades? E olha que a pergunta que Jesus faz. Lucas 18, verso 8. Nós vamos andar um pouquinho aqui no Novo Testamento, alguns textos bíblicos, para que nós possamos aprofundar, para que nós possamos entender o que nós precisamos para estar preparados para passarmos por essas tempestades. Lucas capítulo 18, verso 8. A minha Bíblia diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha só. Jesus aqui está perguntando: ei, você vai ter fé? Ei, nós vamos ter fé? Que tipo de fé é essa que Jesus está falando? Jesus está deixando claro: olha, quando vier o Filho do Homem, você, ei, amigo aqui do grupo Go Six, você vai ter fé? Que tipo de fé é essa que Jesus está falando? Agora nós vamos ao livro de 1 João, a carta de 1 João, lá antes do livro do Apocalipse. 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, verso 4. 1 João, capítulo 5, verso 4. Olha o que diz aí. Porque todo que é nascido de Deus vence o quê? O mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que tipo de fé é essa, pastor, que Jesus está falando? E aqui nós vemos, João está dizendo bem claro, a fé, ela é determinante para quê? Para a nossa vitória. João aqui está dizendo para nós que a fé é que decide quem é nascido de Deus e quem não é. Em outras palavras, os filhos de Deus, segundo a palavra de Deus, têm fé. E aqui diz, quem tem fé vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Em outras palavras, amigos, em um mundo de tempestades, em um mundo de lutas, em um mundo de aflições, o que vai determinar a nossa vitória será a nossa fé. Por isso que tem até um hino, né? Fé, a vitória. Sim, fé sempre tem poder. Fé, a vitória. E agora eu esqueci o resto da letra. Mas esse é o hino. Essa é a canção. A fé determinará a nossa vitória em meio às tempestades deste mundo. Vamos voltar agora ao Evangelho de João. Nós estávamos na primeira carta de João. Agora nós vamos voltar ao Evangelho. João, capítulo 16. É um estudo bíblico, tá bom? A gente está fazendo um estudo bíblico. João, capítulo 16. A gente vai lá ler o verso 33. João 16, verso 33. Olha o que Cristo diz aí. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo
passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Cristo está dizendo para nós, na verdade, que esse mundo de pecado só nos traz duas certezas. Tá joia? Nesse mundo de pecado. Primeira certeza é que se Jesus não voltar, nós vamos passar por aflições. Se Jesus não voltar, nós vamos enfrentar tempestades. Se Jesus não voltar, nós vamos enfrentar aflições. Segunda certeza é que se Jesus não voltar, nós vamos morrer. Mas o texto aqui diz: ei, tem de bom ânimo. Jesus está dizendo aqui para nós, para que nós possamos permanecer nele. Jesus Cristo está dizendo para nós que em meio às tempestades, em meio às lutas, em meio às aflições, se nós estivermos em Cristo, nós teremos paz. Jesus deixa claro aqui a sua experiência. Ele diz: tenha um bom ânimo, porque eu o quê? Venci. Jesus deixa claro que ele sabe quais são as nossas lutas, porque ele sofreu, porque ele passou aflições, mas ele diz: ei, tem de bom ânimo, porque você também vai ser um vitorioso, se você permanecer em mim, tá bom? Então, tem de bom ânimo, confie em Cristo, entregue a vida a Cristo, permaneça em Cristo, porque você também vai ter vitória, amém? Então, só relembrando até aqui o que nós já falamos, nós aprendemos aqui que para enfrentarmos as tempestades dessa vida, nós precisamos de fé. Nós aprendemos aqui que a fé nos traz vitória. Nós aprendemos aqui até agora que a fé determina quem é filho de Deus e quem não é. Nós aprendemos aqui que no mundo nós teríamos aflições, mas em Cristo, se confiarmos em Cristo, se tivermos fé em Cristo, nós vamos vencer, porque Cristo passou por aqui e ele venceu. Amém? Que maravilha! Que texto maravilhoso. Hebreus agora, capítulo 2. Vamos seguindo aqui o nosso estudo bíblico. Hebreus capítulo 2. Olha que interessante aqui. Verso 10. Hebreus 2, verso 10. Olha só. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzido muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonhava de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, aqui, 2 pontos, ele dizendo que Cristo diz: eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis que estou eu e os filhos que Deus me deu. Olha que interessante. O verso 13, Jesus diz: eu colocarei a minha confiança em Deus. Se você volta um pouquinho, você vai perceber que Cristo sofreu. Mas o texto tanto anterior diz que Cristo venceu, e agora diz que Cristo sofreu e ele venceu, porque a confiança de Cristo estava em quem? No Pai. Em outras palavras, Cristo está dizendo: ei, pode vir tempestades, pode vir aflições, mas a minha confiança estará nele. Posso morrer, mas eu colocarei minha confiança nele. Cristo é o nosso exemplo de fé, Cristo é o nosso exemplo de confiança, Cristo é o nosso exemplo de entrega. Por isso eu comecei dizendo para você, no mundo nós teríamos problemas, no mundo nós teríamos aflições, e estamos vivendo isso. O mundo está maluco. E talvez eu esteja falando aqui para pessoas que já estão enfrentando tempestades na sua vida pessoal, na sua família. Ei, Cristo está dizendo: tenha fé, porque a fé vai determinar a sua vitória. Tenha fé, confie no Pai. Eu venci. Eu venci. E você pode vencer. Claro que eu preciso abrir aqui um parênteses para não fazermos uma aplicação aqui mais voltada para o perfeccionismo. Não é nós. Não somos nós. Não é a nossa capacidade. É Cristo. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. É Cristo. É confiando em Deus. É entregando a Deus que nós podemos vencer. Amém?
Vamos agora, Apocalipse, capítulo 14. Vamos seguindo ao nosso estudo bíblico. Apocalipse, capítulo 14, nós vamos ler o verso 12. Esse é um texto muito conhecido dentro do Adventismo, porque ele está dentro da mensagem, das três mensagens angélicas. Esse texto, Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Olha o que diz o texto. Aqui está a perseverança do quê? Dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Amém? Se você vai para a Bíblia, a New King James aí, por exemplo, nos Estados Unidos, é The Faith of Jesus, a fé de Jesus. Quando você vai para o original, é a mesma coisa, no grego, a fé de Jesus. Claro que aqui em português está a fé em Jesus, e quando nós usamos o em e o de, nós temos duas aplicações, usando o em e o de. E as duas, elas estão corretas, teologicamente falando. E aqui eu quero agora usar a aplicação a fé de Jesus, ok? Para que a gente possa seguir. Não estou errado, está dentro do original e a gente pode trabalhar nessa questão. O texto diz aqui, amigos, olha, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Guarde isso. Tem a fé de Jesus. No meio das tempestades, no meio das lutas, aqueles que vão vencer, aqueles que perseverarem, além de guardar os mandamentos de Deus, eles terão a fé de Jesus. Agora vamos a 1 Coríntios, capítulo 15. Você vai entender onde eu quero chegar agora, vai ficar mais interessante o nosso estudo. 1 Coríntios, capítulo 15. Olha só, alguém está falando, poxa, o pastor está usando muitos textos bíblicos. É um estudo bíblico, eu disse no início que seria hoje um estudo bíblico. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57. A minha Bíblia diz assim, olha só. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só. Primeiro, a Bíblia diz que quem tem fé tem vitória. Agora a Bíblia diz que a vitória, ela vem através de Jesus. A fé em Jesus, ou a fé de Jesus, nos dá as vitórias de Jesus. Olha só. A fé de Jesus nos dará as vitórias de Jesus. Olha para Cristo, olha para Jesus enquanto esteve nessa terra. Cristo lutou, Cristo batalhou. O inimigo tentou tirar a vida e conseguiu, de alguma forma, tirar a vida de Cristo. Claro que e não quero entrar aqui na discussão dessa questão, mas Cristo sofreu, o inimigo fez de tudo para levar Cristo a, de alguma forma, pecar. Ele foi atacado duramente pelo inimigo durante toda a sua vida nessa terra. Mas ele o quê? Venceu. E quando eu leio esse texto, amigos, e quando eu junto com todos os textos que eu li, se nós tivermos a fé de Jesus, nós teremos as vitórias de Jesus. Amém? Em meio às lutas, em meio às aflições, em meio às tempestades, nós vamos vencer, porque nossa fé está em Jesus. Nossa fé é a fé de Jesus, não é por causa da nossa fé, não é por causa da nossa habilidade, não é por causa daquilo que nós podemos, mas é por causa de Jesus. Por isso, você que está passando por alguma aflição, você que está passando por alguma tempestade, você que está enfrentando alguma situação, eu quero dizer para você, ei, desenvolva a fé de Jesus, porque a fé de Jesus te dará as vitórias de Jesus. Amém? Que poderoso, que estudo maravilhoso. O texto bíblico vai fortalecendo a nossa esperança, o texto bíblico vai fortalecendo a nossa fé, a nossa vida. Por isso eu quero continuar, Gálatas capítulo 2, verso 20. Eu quero permitir para que eu possa ler aqui na Nova Versão Internacional. É um texto muito conhecido de Paulo. Paulo vai dizendo para nós, olha só,
Olha só, esse é o penúltimo texto. Eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio já não vivo mais. E sim, é Cristo que vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro desse corpo é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual a si mesmo se entregou por mim. Quando Cristo vive em mim, quando a gente crucifica a nossa vida com Cristo, nós temos a fé de Cristo. A fé em Cristo nos trará as vitórias de Cristo. A fé em Cristo nos trará salvação. Viva em Cristo. E agora eu quero ir para o último texto, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Amigos, olha que texto maravilhoso. A igreja de Laodiceia, a gente muitas vezes aplica o texto de Laodiceia apenas àqueles que estão fora, né? Por exemplo, o versículo aí 20, eis que estou à porta e bato, a gente usa para pessoas que estão longe de Deus, mas esse texto aqui é para nós também. Que a igreja de Laodiceia é a igreja do tempo do fim, representa a igreja profeticamente, a igreja do nosso tempo. Então é um texto para nós, e olha o que Jesus Cristo diz aí. Ao vencedor, verso 21 do capítulo 3 de Apocalipse. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Aqui está o resultado de uma vida de fé. Tenha a fé de Jesus, porque a fé de Jesus te dará as vitórias de Jesus. Olha só, Jesus diz assim: como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tiver fé, além de ter vitória, além de vencer, também vai estar com Cristo no céu. Quando você coloca fé em Jesus, você terá as vitórias de Jesus. Quando Jesus passou por problemas, ele decidiu colocar toda a sua confiança em Deus. Ele confiou, ele se entregou. Por isso, eu quero desafiar você, amigo aqui desse grupo. Talvez alguém aqui está entrando pela primeira vez. Você precisa de fé. Eu sei que a verdade, a Bíblia, as doutrinas são fundamentais, mas o que vai nos sustentar no tempo do fim, claro que o estudo das doutrinas, o estudo da palavra, é o que vai fundamentar a nossa fé. Não há dúvidas disso. Mas é a fé que vai determinar a sua vitória no tempo do fim. É a sua fé que vai determinar se você vai estar no céu ou se você vai perder a vida eterna. Talvez você possa até estar perguntando, pastor, peraí, eu tô aprendendo, mas como ter fé? Como ter fé? A fé de Jesus. E olha o que diz aqui um livro, até aí, um livro americano, diz assim, tudo que Cristo recebeu de Deus, nós também podemos ter. Em seguida, peça e receba, com a fé perseverante de Jacó, com a persistência inflexível de Elias. Reivindique-se tudo o que Deus prometeu. Está no Christ Object Lesson, página 149. Em outras palavras, tudo que Cristo recebeu, eu e você podemos ter. Tudo que Jacó, tudo que Elias, é só você pedir, é só você clamar. Aí você diz, pastor, mas eu estou pedindo. A fé, ela não se desenvolve por acaso. A fé, nós precisamos desenvolver a fé. Cada dia que passa, a fé vai se desenvolvendo através de exercícios, através das provações da vida, através das pequenas atitudes. Ontem, por exemplo, eu estava na academia. Eu odeio academia, eu vou porque tem que ir para cuidar da saúde. E voltei todo dolorido, né? E tem até uma expressão aí americana, no pain, no gain, né? Sem dor não há ganho. E é o que os profissionais da saúde falam, tem que sofrer mesmo para que você possa ganhar. E a fé é assim, no pain, no gain. Não é que Deus quer que a gente sofra, mas a gente vai todo dia construindo um pedacinho da nossa casa de fé, com as lutas, com as tempestades.
com as aflições, mas nós precisamos continuar confiando em Deus. Se você colocar a sua confiança em Deus, você vai receber o milagre que você precisa. Esse milagre não acontecerá no momento que você quer, nem antes, nem depois, mas no momento que você necessitar. Apenas confie, apenas se entregue, apenas esteja na presença de Deus. Se você desenvolver a fé e colocar toda a sua confiança em Deus, no momento que você realmente necessitar, Deus vai estar do teu lado e vai atender. As tempestades, meu querido amigo, sempre acontecerão, principalmente nos momentos que antecedem a volta de Jesus. Por isso, coloque a sua confiança. O inimigo vai fazer de tudo para tirar a tua fé. O inimigo vai talvez atacar a tua família, a tua saúde, os teus filhos. O inimigo talvez vai tirar alguém de perto de você. Mas, ei, confie em Cristo. As tempestades sempre acontecerão, mas confie, coloque sua confiança em Cristo, porque a confiança em Cristo te dará vitória. No mundo segundo Cristo, você vai passar por aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Esta é a promessa de Jesus. Esta é a promessa maravilhosa de Jesus. É por isso que essa manhã eu quero desafiar você a permanecer em Cristo. Eu quero desafiar você a se entregar a Cristo diariamente. Eu quero só abrir um parênteses para a gente concluir. Pastor Bulhon, essa semana, num simpósio, pregando, ele falou que o verdadeiro discípulo de Cristo tem 3 características. A primeira característica é estudo da palavra. Estou falando isso porque tem a ver com o desenvolvimento da fé, permanecer em Cristo, estudo da palavra. O verdadeiro discípulo de Cristo estuda a palavra todos os dias. O verdadeiro discípulo, a segunda característica do verdadeiro discípulo de Cristo é orar sem cessar. O verdadeiro discípulo de Cristo não para de orar, só talvez enquanto está dormindo, mas antes, sem estar dormindo, o discípulo de Cristo está orando, está dirigindo, está orando, está jogando bola, está orando, está indo para a academia, está indo para o supermercado. O discípulo de Cristo conversa com Cristo todo momento, é 24 horas por dia. Primeira característica, estudo da palavra. Segunda característica, orar sem cessar. E terceira característica é trazer ou formar outro discípulo para Cristo. Eu citei isso e aqui fecha o meu parênteses, porque a fé, ela vai desenvolver dessa forma. Estuda a palavra. Não é como Cristo diz, permaneça em mim, permita que eu permaneça em vós. E se isso acontecer, você vai ter o fruto. É isso que diz a palavra. Em outras palavras, permanecer em Cristo significa ler a palavra e orar constantemente. E se isso acontecer, naturalmente você vai ter a fé de Jesus. Por isso, essa manhã eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está passando por tempestades, para que você tenha bom ânimo, para que você confie em Cristo. Eu quero orar por você que está aqui também, e talvez não está passando por nenhuma tempestade, mas você vai passar. Essa é uma certeza. Que todos nós possamos desenvolver a fé de Jesus. Que todos nós possamos, dia após dia, viver com Cristo, crucificar a nossa vida em Cristo, para que possamos, possuir a fé de Jesus e automaticamente obtermos as vitórias de Jesus. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos alcançar. Em Cristo, nós alcançaremos essas vitórias. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus.